Eu sou a Beatriz, professora da Mayra. E aí eu trouxe ela pra gente conversar um pouquinho sobre defesa e tudo mais. Bia, quero que você me conte, você é faixa preta de Rapidô, mas você começou no Rapidô? Eu comecei no Hapkido, eu comecei a treinar com 14 anos Sério? e foi uma longa jornada até. Eu consegui a minha graduação, hoje eu sou faixa preta de Hapkido primeiro Dan, mas eu já conheci tudo que eu pude conhecer de outras artes marciais e eu pretendo me graduar em outras artes marciais também e conhecer e continuar treinando, porque eu vou sempre falar que o Hapkido é a melhor, claro, né? Porque é a minha arte marcial, mas eu gosto de todas e eu acho que é importante a gente saber um pouquinho de tudo, a gente conhecer todas. E principalmente para nós mulheres, né? Saber se defender, saber o que eu consigo usar em determinadas situações. Mas eu já fiz um pouco de capoeira, eu já fiz um pouco de jiu-jitsu, eu já fiz um pouco de muay thai, eu já fiz aulas, né, avulsas de boxe, eu já fiz o que eu pude experimentar, o que eu Sim. tive à minha disposição, eu experimentei. E você queria ir pra qual outra? Se você pudesse se escolher hoje. Aqui eu treinei mais tempo, além do Hapkido, foi o Muay Thai. Eu gostei muito e eu pretendo voltar. Não volto ainda por uma questão de agenda, de correria, de trabalho do dia a dia, mas é uma arte marcial que eu gostaria de voltar. E eu gostaria de me graduar, tanto no Muay Thai quanto no Jiu-Jitsu. Sim, e aí uma coisa que a gente precisa entender o que é o Rapidô, porque, por exemplo, entre o Jiu-Jitsu, o Muay Thai são, entre aspas, mais populares no Brasil. Daí quando a gente olha Rapidô, o que significa, o que é, o que a gente luta? Sim. Hapkido significa caminho da união e da força, numa tradução literal. Ele tem muitas técnicas, muito de outras lutas também. Assim como o judô, que é uma arte conhecida, a gente tem projeção. Assim como no karatê, que é uma arte mais conhecida que o Hapkido, a gente tem quebramento. Ele une, acredito eu, que o melhor de todos os mundos ali. Se tratando de luta, de campeonato, vai depender das regras, mas geralmente é uma luta em pé. E quando se leva para o chão, são 10 segundos para você finalizar, para você trabalhar alguma coisa ali. Diferente do jiu-jitsu, que você pode trabalhar muito tempo no chão. Como o Hapkido envolve muito defesa pessoal, né, e é a arte marcial utilizada no treinamento do exército sul-coreano, é uma arte sul-coreana. Como envolve muito a questão de defesa pessoal, a gente treina um pouco de tudo. Luta em pé, luta no chão, projeção, soco, chute, cotovelo, joelho. A gente treina de tudo para estar pronto para tudo, né? Sim. Basicamente assim. E se tratando de técnicas de defesa, são milhares. A gente tem técnicas que se assemelham também ao Krav Maga para defesa pessoal, que também é mais conhecido. Eu acho que tudo é um pouco mais conhecido do que o Hapkido, mas é uma arte marcial que foi o meu primeiro contato, foi a minha primeira luta e que eu sou muito apaixonada. E quando você acha que você conhece alguma coisa, que você sabe alguma coisa, sempre vem uma coisa a mais, uma técnica diferente, uma defesa diferente. Então, assim, é muita coisa. É um mundo que é gigantesco, é infinito. Sim. É possibilidades até não acabar mais. E, por exemplo, se eu fizesse uma aula de defesa e uma aula de Rapidô, não sei se a palavra certa é clássico, uma aula, qual é a diferença que você acha que tem entre os dois universos? Na aula de defesa pessoal que a gente faz, eu procuro trazer referência um pouco de tudo que eu conheço, de tudo que eu já sei, trazendo para nossa realidade em coisas que talvez possam acontecer na rua, né? A gente já aprendeu situações no ônibus, a gente já aprendeu situação de repente a pessoa te agarrar, te segurar, e como a gente sair disso. Eu trago muito a minha base do Hapkido, que muitas dessas defesas eu aprendi no Hapkido, mas como defesa pessoal, a gente tem um pouquinho mais de liberdade para ter as influências de outras coisas. Então, tem coisas que tem influência do Muay Thai, a gente usa bastante ajoelhada. Tem coisas que tem influência no Jiu-Jitsu, às vezes a gente sair de uma situação ali no chão, né? Um agressor te levar para o chão. Então, eu trago muito essas referências de outras lutas e de outros cursos que eu também fiz relacionados à defesa. Então, na defesa pessoal, a gente tem mais essa liberdade. É meio que eu falo pra vocês, a gente tá na rua e eu preciso morder o agressor pra me livrar, vocês vão fazer isso.
Porque é a sua vida, é a sua segurança, é você sair daquela situação. No Hapkido a gente não vai se morder. Então, a diferença se você fizer uma aula de Hapkido é que você vai ter aquela coisa mais tradicional, aquela coisa, né? Já vai estar com o kimono. Eu sinto uma diferença da gente estar numa arte marcial, né? Você vestido com o kimono, né? Você fazendo as técnicas, as defesas, da forma, né? Da forma como manda o figurino, da forma como se pede. Você vai fazer uma aula mais tradicional, mais voltada para a arte marcial. E a aula de Hapkido, ela é muito legal porque ela é muito diversificada, muito mista, e é o que eu tento trazer essa referência para nossas aulas, para não ficar uma coisa muito chata, não ficar uma coisa muito, né, maçante ali o de sempre. Você vai ter dia no Hapkido que você vai treinar só queda. Tem gente que não gosta. Particularmente, é uma das minhas aulas favoritas. Eu amo fazer aula de queda. Você vai treinar queda, 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 queda. Tem aula, você vai treinar soco, chute, você vai ter um sparring no final da aula. Tem aula que vai ter um pouquinho dos dois, você vai treinar um pouco de queda, vai treinar um pouco de chute, vai treinar um pouco de braço. Tem aula que você vai treinar somente defesa pessoal. Tem aula que você vai treinar ponto de pressão. Tem aula que você vai treinar somente torção dentro da defesa pessoal. Tem aula só de chute. E aí a gente entra na escadinha dos chutes, né? Você vai começar do chute básico, depois você aprende chute giratório, depois você aprende chute pulando, depois você vai englobando tudo isso e tem chute giratório enterrando, pulando, e você vai seguindo uma escadinha de evolução, né? No Hapkido a gente segue o sistema de graduação, segue o sistema de faixa, então tem o básico, tem o intermediário, tem o avançado, e cada golpe que você aprende vai respeitar aquele espaço que você está. Você é um faixa amarela, você vai aprender coisas pertinentes para o faixa amarela. Você não vai pular de fase. Você está na faixa vermelha, você tem que saber o do faixa amarela, todo o degrau, até saber a sua. Então não basta só que você aprenda o seu, mas você tem que ter todo esse conhecimento armazenado, por mais que você não use ele em todas as aulas, mas você tem que saber. E quando a gente chega em um certo nível do Hapkido, a gente começa a participar das aulas como um instrutor também. Você ainda não é professor, mas você já tem um certo conhecimento para agregar e para você poder ajudar os seus outros colegas de tatame. Na defesa pessoal, eu sinto o que vocês estão aprendendo. Às vezes a gente pode pular um pouquinho a fase do intermediário e aprender, de repente, uma técnica que é um pouquinho mais complexa, mas se eu vejo que vocês estão pegando, a gente pode fazer isso. Então, eu vou tentando trabalhar de uma forma que agrade vocês, que tragam conhecimento para vocês e que a aula não seja só ali aquele quadradinho. Então, eu tenho essa liberdade. Na defesa pessoal, eu tenho um pouco mais de liberdade com vocês, de poder sentir um pouco a turma e sentir como é que eu posso encaminhar e quais técnicas que eu posso fazer. De repente, a gente tem começado pelas técnicas mais básicas, a gente tem feito coisas mais básicas, porque eu preciso que vocês tenham essa base para que a gente possa voar para coisas que são mais complexas.